Estamos iniciando mais um Nomes do Nordeste, programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, que busca resgatar e registrar a história dos principais nomes da cultura nordestina. O nosso convidado de hoje é o artista multimídia Paulo Bruschi. Nascido na cidade do Recife, em Pernambuco, Paulo ingressou no mundo das artes ainda pequeno, influenciado e incentivado pelo pai, um fotógrafo russo. Formado em comunicação social, é o pioneiro no Brasil em videoarte, audioarte, fax art, arte correio, outdoor e xerografia artística. Em seu trabalho, prioriza as pesquisas experimentais, utilizando tipos inusitados de materiais e fazendo de tudo um pouco: esculturas, instalações, pinturas, desenhos, fotografias e literatura, entre outras expressões artísticas. Confira agora os melhores momentos da entrevista conduzida pelo jornalista Augusto César Costa. O Paulo conseguiu o que poucos artistas conseguem. Ele definiu como um objetivo fundamental da sua atuação como artista, que não ficaria vinculado ao sistema tradicional de marketing, de circulação nas galerias, de venda de trabalhos. E ele foi funcionário público a vida toda. É funcionário público aposentado, trabalhou num hospital público no Recife, foi funcionário do INAMPS e aposentou-se. E com isso ele garantiu essa liberdade para criar, sem estar vinculado ao sistema de venda, de promoção da arte vinculada à venda. Pouca gente consegue fazer isso. E é interessante essa independência, essa rebeldia dele, porque isso é um traço que acompanha toda a produção do Paulo. Uma outra coisa interessante que a gente observa em toda a obra dele é uma extraordinária alegria, uma alegria que a gente só costuma encontrar nas crianças, assim, a maneira de criar com uma leveza, ironizando a cidade, ironizando os donos do poder, provocando com alegria, brincando com isso. Essa ligação com a infância nos remete aos pais dele, ao fotógrafo russo, Eufêmios Bruschi, que chegou ao Recife acompanhando uma trupe circense, e a mãe dele, a Graziella Barbosa Bruschi, que foi, no Nordeste, no Recife, foi uma das primeiras mulheres políticas que se candidatou e venceu um pleito eleitoral em 1963, no Recife, conservador, machista, conseguiu. A Graziella era de Fernando Noronha. E também nessa história, nesse período da infância, que é estrutural para ele, tem a figura fantástica do avô, que cuidava da meteorologia lá na ilha de Fernando Noronha. Então, para a gente poder começar a entender a trajetória do Paulo, eu queria que ele nos falasse inicialmente de como é que foi essa infância dele e como é que foi a influência do pai e da mãe, a influência política, da consciência social, que é muito presente na obra dele o tempo todo, e a consciência também dos mecanismos de produção da arte, de utilização de tecnologia. Com as nossas boas-vindas, conte um pouco da sua infância. A minha infância, o meu pai era fotógrafo, eu estudava pela manhã e à tarde ele me levava, do almoço eu voltava com ele para o ateliê. Então a minha infância foi dentro de um ele tinha uma casa de fotografia, né? E ele me enganava dizendo assim, amplia essa foto que o pessoal vem buscar e tal. E que era para eu me esmerar para ampliar. Naquela época você não tinha, você ampliava a mão, a foto era colorida à mão. E eu coloria, né? A mão ampliava e coloria. E isso para mim foi fundamental na noção de fotografia, de desenho e de uma série de outras coisas na minha formação. E minha mãe sempre foi uma mulher que lutou muito, foi candidata a vereadora, na época apoiada por Miguel Arraes, e João Goulart, quando esteve no Recife, também deu um apoio na campanha dela. E meu avô fazia meteorologia da ilha no começo do século passado, e quando os filhos completavam 2, 3 anos, mandava para Recife, porque lá não tinha condições, não tinha... O avião jogava mantimento, né, com paraquedas e tal. E o pessoal ia para Recife para estudar. E fui crescendo, né, nesse ambiente. Minha mãe também sempre teve uma preocupação social, né? E isso foi passando para os filhos. E eu nunca me desvinculei dessa preocupação. Meu trabalho reflete, porque
O meu trabalho é consequência do que me entra pelos sentidos e vai para todo o processo do cérebro, é transformado e retorna de alguma forma, né, de alguma maneira. Paulo, você começou a sua trajetória de artista pelo desenho. Você tem uma fundamentação muito boa de desenho. E em 66, 67, você desenhava e publicava nos jornais do Recife. Você publicava no Diário da Noite, Diário de Pernambuco, no Jornal do Comércio. E logo em seguida, com 20 anos, você está participando do 2º Salão Jovem de Arte Contemporânea em São Paulo. Em 69, um período conturbado, né, um período de repressão, da ditadura militar. Em 69, você está participando, inclui-se, concorre ao 28º Salão do Museu da cidade do Recife, Museu de Pernambuco, e Museu do Estado de Pernambuco, e ganha o primeiro prêmio. Com 21 anos de idade, ganha o primeiro prêmio. 20 anos. Você colocou 3 desenhos, concorreu com 3 desenhos. Era obrigatório. E é obrigatório, e você ganhou com um desenho intitulado Guerrilheiro. Ganhou, o resultado foi publicado no Diário Oficial, mas o desenho foi retirado pela censura militar. Vamos contar essa história. Ganhou, mas não levou o prêmio? Como é que foi isso? Foi... Esse desenho Guerrilheiro, quer dizer, um históricozinho dele, eu tinha acabado de ler Viva Zapata e fiz um esboço, eu fazia uns desenhos, tinha um papel do MEC, que era um papel meio poroso, e eu fazia os esboços. E era difícil você trabalhar com nanquim, eu trabalhava com aquelas penas, né, com cabinho de madeira. E eu botei os 3 desenhos, tinha outros da Supra Tecnologia, umas coisas que eu pesquisava na época, quer dizer, em termos de conceito, e saiu não só no Diário Oficial, como nos 2 jornais, Diário Pernambuco e Jornal do Comércio, né, com destaque até porque era o Salão de Pernambuco, era um salão nacional. E quando chegou no fim do salão, eu fui receber o prêmio, e Zé Maria Albuquerque, que era o diretor, me entregou o prêmio e a devolução do Guerrilheiro e um outro. Aí eu disse, está havendo engano esse trabalho, porque era aquisitivo o prêmio, ficava para o acervo do museu. E ele, constrangido, aí me chamou, tinha outros artistas pegando trabalho, ele me chamou assim na sala dele, aí disse, olha, eu vou lhe dizer, meu jovem, houve o seguinte, o Exército esteve aqui e obrigou a mudar o trabalho. E eu não pude fazer nada, nem posso e nem você. E eu lhe aconselho a pegar o trabalho e ir embora. E então eu fui e levei esse trabalho, que inclusive, recentemente, o museu propôs fazer uma homenagem? Se redimir, uma homenagem e se redimir em relação àquela época de incorporar esse trabalho ao salão, né, e fazer um histórico, chamar a imprensa e tal. E eu disse, eu vou ver. Quando eu cheguei em casa, aí reuni meus filhos, né, minha mulher, e meus filhos disseram logo, de jeito nenhum, esse trabalho a gente discorda, eu acho que deve ficar como está, porque se foi feito, a gente não pode voltar no tempo. E eu concordei. Eu digo, eu acho também. Na época, a gente tinha um movimento chamado Mediarte, logo em seguida disso, que era pessoas de várias áreas, e a gente ia editar o primeiro livro de Najib Jorge Neto, o presidente de Esporas. E na reunião da gente, a gente disse, chegou-se à conclusão, né, em conjunto, que devia botar esse trabalho na capa, porque eles destruíram, o Exército destruiu muitas obras, né? Uma das vezes mesmo que eu estava preso, eles invadiram minha casa e destruíram coisas minhas. E foi consenso geral botar esse trabalho na capa, que disse, se destruírem, embora que não ficou nem guardado na minha casa, por questão de preservação desse trabalho. E de se destruir, pelo menos já está na capa do livro de Najib. E a gente colocou esse trabalho com a forma de multiplicar ele, né, e fazer com que ele fosse visto em livrarias, né, que é um público fantástico.